A velocidade com que o nível do rio subiu na semana passada pegou de surpresa a maioria dos moradores de Rio do Sul e de municípios vizinhos. Para o ex-secretário de Defesa Civil do Estado, Rodrigo Moratelli, que acompanha os modelos matemáticos e os cenários referentes às cheias na região, os pontuais muito elevados em praticamente metade do Alto Vale causaram uma aceleração acima da média. Nós tínhamos para previsão, analisando os modelos na questão média, porque todos tinham divergências, algo em torno de 180 milímetros. E toda a operação que foi feita de recebimento para essa chuva, esvaziamento dos rios e reservatórios, foi feita na plenitude, acompanhando o que estava sendo feito pela Defesa Civil, porém nos surpreendeu. A chuva, na avaliação do Ciran, tinha um pontual de 300 milímetros em alguma região do Alto Vale, mas são pontuais, não a média. E nós tivemos praticamente mais de 50% do Alto Vale, chuva superior a 300, alcançando em algumas cidades pontuais próximos a 400 milímetros. E daí nós tivemos uma inundação não gradual, uma inundação muito acelerada, em alguns lugares, algumas cidades enxurrada, em algumas cidades como Rio do Sul, acostumados por uma inundação mais lenta, algo que não é muito comum, e isso pegou várias pessoas de surpresa, mesmo com os alertas, mas a gente está muito acostumado a um tipo de evolução gradual do rio. Esse pontual, ele tem como ser previsto de alguma forma, ou aí já foge um pouco ao controle dos que os modelos indicam? Você consegue prever entre 4 e 6 horas, só que daí toda a estratégia feita foi feita com a modelagem e daí você só passa mesmo a emissão de alerta para evacuação rápida em virtude da chuva que estava ocorrendo. Então isso pega muito as pessoas de surpresa, cidades que não tinham um histórico de inundação tão acelerada como Trombudo Central, Agrolândia, Braço Trombudo, próprio Pouso Redondo, ficaram bastante atingidas, foram severamente atingidas, e as cidades que têm o costume da inundação gradual ficaram surpreendidas com a velocidade. Então, várias pessoas perderam porque tinham alerta, o alerta foi tendo que ser revisto durante o dia para gerar proteção, mas a velocidade para você fazer a evacuação daí ficou muito menor. Com as barragens de Itaió e Ituporanga vertendo neste momento, a Defesa Civil do Estado abriu ontem uma das comportas da barragem oeste. A medida teria sido tomada para evitar o alagamento de trechos da SC 350. Por que essa comporta foi aberta? O que a Defesa Civil deve fazer a partir de agora? Finalmente, a gente parece que está no último cenário dessa inundação, gostaria que fosse, mas nós temos previsão de chuva à frente. No caso de Itaió, a Defesa Civil do Estado está fazendo uma operação de vertimento pela comporta para poder propiciar o fluxo na rodovia SC 350, e a barragem de Ituporanga já está numa descendente, ela já vem reduzindo o nível de vertimento, e isso vai trazendo uma redução do nível do rio Itajaí do Sul. O que vai se fazer daqui até quarta-feira é simplesmente isso, não tem como você fazer mais alguma outra operação, certo? O objetivo agora é diminuir o volume de água nos rios, porque você vai receber uma chuva que tem a indicação de 30, modelos que estão dando 30, modelos que estão dando 80, e modelagens que estão dando até 120. Então, nós estamos trabalhando sempre com um número mais próximo do maior, porque ela tem nos surpreendido em todo o ciclo de chuva, as nossas inundações por desvios acima da modelagem prevista. Então, foi mantido em Rio do Sul o alerta de 12 metros e tem uma possibilidade real do rio retornar a 11 metros dentro dos próximos dias, aí por quinta-feira, o pico deve ser quinta-feira à noite, e isso trazendo uma nova recorrência de inundação dentro da nossa cidade. Qual que seria o efeito, por exemplo, de uma abertura, mesmo que gradual, das comportas nesse momento? Acho que não é o indicado, não é? Você teria a desaceleração da razão de descida do rio, você ia neutralizar o que ele está abaixando, certo? Mas nós não podemos fazer isso porque nós não temos ainda acesso a municípios, não temos acesso a Rio do Oeste, não temos acesso agora que está liberando acesso à agronômica. Então, e outros, durante a crise, só para citar um dado, praticamente todos os municípios do Alto Vale estavam isolados. E com isso você tem que ter deslocamento aéreo para atingir os atendimentos dentro das cidades emergenciais, tanto de aqueles médicos hospitalares, mas como atendimento com comida. Isso restringe muito a operação, porque a aeronave ela é pequena, você não carrega muito volume. Então, restabelecer o acesso é a necessidade. Então, a partir do momento que você restabelece, você começa a liberar a água para diminuir o reservatório. Mas vamos lá pensar um pouco. A chuva passada, ela tinha os reservatórios vazios, praticamente, estava com 20% cada um. A chuva foi no centro, na área que não tinha reservatório. E abaixo desses, nós temos 60% da bacia, área de captação de chuva sem represamento. Então, tecnicamente, nós teríamos um risco muito grande de deixar os reservatórios mais baixos e o rio mais alto.
Então, a operação adequada nessa característica, pelo tempo curto que a gente tem para a próxima chuva, é realmente reservatórios fechados. Eles não estão fechados, como a gente está percebendo. Tuporanga tem uma comporta com problema, mantida aberta, Itaió com vertimento invertido, para poder manter acesso. Isso vai fazer com que os nossos rios tenham uma cota menor. A previsão é que lá na quarta-feira, pela manhã, quinta-feira, o rio esteja próximo a 7 metros, 6,5, próximo da chuva. E daí essa é a razão de subida que nós vamos ter até o momento que o rio possa voltar aí entre 10,5 e 11 metros. De acordo com estimativas, Rio do Sul teve nesta enchente cerca de 19 quilômetros quadrados de área alagada. É uma área considerável, 19 quilômetros quadrados de área inundada. Se nós colocarmos ali 3 centímetros de lodo, nós vamos ter 594 mil metros cúbicos de lodo. Para onde é que esse lodo vai? Vai para dentro do rio. Nós estamos limpando com a água e jogando ele para dentro do rio. Nesse momento, o rio tem força, ele vai empurrar esse lodo embora. E quando a força baixar, ele vai se depositar dentro do rio. Então, cada ciclo de inundação, o rio vai recebendo, ele se limpa no início da inundação, toda a sujeira que estava no fundo foi embora, e nós, ao final, devolvemos aquela quantia ou ainda mais. Então, isso demonstra que as dragagens, pouco vão modificar a dinâmica do rio. O que vai fazer com que o nosso rio tenha aceleração realmente é tirando os maciços, os pontos que é onde a água tem retenção, gera retenção, e com isso a gente acelera a vazão. Se nós formos levar em consideração o Rio do Sul com o Salto Pilão, ele forma uma grande barragem, que retém aí praticamente, com a cota de 13 metros, o volume correspondente a 12 barragens que nós temos hoje aqui na nossa região. 12 barragens de Tuporanga estão dentro do circuito que Rio do Sul é a grande barragem com o seu vertedouro sendo Salto Pilão. Precisamos ter a comporta.